Histórias da Bíblia. Aprendendo com o irmão do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 25 ao 32. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O relato bíblico que nós acabamos de meditar juntos aconteceu nessa história dessa família. Talvez este irmão achava que tinha razão e tinha essa convicção. Mas nós podemos entender que através da Bíblia, essa foi uma experiência. Ele se achava completamente cheio de razão e não estava justamente nos três aspectos em que se sentia tão seguro de si. Ele estava redondamente enganado. Jesus contou essa história querendo que as pessoas que o ouviam se identificassem com este homem certo aos seus olhos, porém errado aos olhos do Pai Celestial. Será que dá para nós entendermos a diferença? Portanto, observe e procure identificar o que Deus quer que você reconheça com a história do homem certo que cometeu 3 erros. Primeiramente, fazer uma avaliação errada do seu irmão. Observe que ele se dirigiu falando ao pai no versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Este irmão mais velho errou ao julgar o seu irmão. Repare que ele nem mais considerava o seu irmão, pois falou dele dizendo: esse teu filho. Ele não conseguia ver o fim da experiência que o seu irmão havia tido. Seu irmão saiu de casa, abandonou o pai, mas agora arrependido estava de volta e buscava reconciliação. Mas ele insiste em considerar o irmão como um perdido, um rebelde, alguém sem conserto, um ingrato, que não merece perdão. O pai, porém, que via corretamente, discordando daquele filho mais velho, afirmou: Isto é o que nós lemos no versículo 32. Meu filho, ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que aprendemos com isto? Deus, que é o nosso Pai, é cheio de misericórdia. Alguém pode ter errado com você, pode lhe ter feito o que é mal, mas quando Deus resolve abraçar, resolve receber de volta em seus braços aquele que errou, nós não devemos fechar o nosso coração àquela pessoa. Porque pode ocorrer de alguém ficar chateado com Deus, como ficou o filho mais velho com seu pai da história. Deus perdoa alguém e acontece de alguém ficar triste pelo que diz: ah, essa não, Deus converteu fulano, ou Deus está abençoando fulano. Logo fulano que me fez isso e aquele outro. Agora eu vou ter que aturar ele na igreja também? Nós não podemos ter essa atitude. Quando um pecador se converte, há festa no céu. Uma alma vale o mundo inteiro. E Jesus deixou bem claro que nós
filhos de Deus, cabe perdoar como o Pai perdoa. Pense bem, haverá alguma pessoa para quem você tem fechado o coração? Ainda não conseguiu perdoar? Está na hora de perdoar. Segundo, fazer uma avaliação errada do seu pai. Nos versículos 28 e 29, o filho mais velho enche-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Ora, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Este irmão errou novamente, agora ao murmurar contra o seu pai. Ele reclamava ser o alvo de um tratamento desigual, sentia-se injustiçado. Claro que o pai respondeu, mostrando a verdade para ele, que nós lemos no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Murmuração, você sabe o que é isto? A Bíblia no Velho Testamento fala de como os judeus murmuraram contra Deus no deserto, duvidando se ele estaria mesmo presente e se ele realmente cumpriria suas promessas. A Bíblia também nos alerta para o fato de corremos o risco de murmurarmos contra Deus. Corremos o risco de cometer o mesmo erro daquele filho mais velho. Será o caso que nós precisamos fazer uma autoanálise, abrir o nosso coração diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos são amados, todos são queridos. A questão é que Deus é misericordioso e o nosso coração precisa também ser. Precisamos aprender a ser misericordioso com o nosso Deus e aprender a ser grato e fiel para com o Pai. Nós não podemos dar espaço para a murmuração entrar na nossa vida. Terceira, fazer uma avaliação errada de si mesmo. No versículo 29, o filho fala: Há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua. E este irmão mais velho até parece gêmeo daquele fariseu da parábola contada por Jesus em Lucas 18, do 9 ao 14, que dizia: Graças a Deus, eu não sou como aquele publicano. Ele se julgava perfeito e sem erros. E este falso senso de justiça própria é terrivelmente danoso para o indivíduo que a possui. É infalível, perfeito e justo. Nenhum de nós o é. Por isso, o terceiro erro deste homem que se julgava certo foi o de dispensar a humildade. A soberba é a avenida para o desastre. Nós não podemos nos deixar dominar por este sentimento, por este veneno. Moisés, em Êxodo 3:11, está escrito: Quem sou eu para ir a Faraó? Moisés fala para Deus. E tirar do Egito os filhos de Israel? No capítulo de Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Gideão, Jeremias, Pedro, todos estes homens foram abençoados e serviram ao Senhor com poder, porque antes de tudo foram humildes, souberam reconhecer as suas limitações diante de Deus. Portanto, para não cair no erro do filho mais velho, precisamos nos lembrar: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Estes foram os erros do homem que se julgava absolutamente certo. Ele fechou a cara para o irmão, negando-lhe perdão. Ele murmurou contra o pai, achando-se alvo de injustiça. E ele dispensou humildade, achando-se muito perfeito e bom. E o pior de tudo, com esses erros ele ficou privado da festa. Hoje é dia de nós fazermos uma análise, olhar para dentro de nós e pedir que Deus sonde o nosso coração. E se há algo em nós que precisa ser mudado,
que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nós e nos aperfeiçoar, para que nós sejamos prontos para perdoar, para amar, para que nós possamos ser sensíveis à obra que o Espírito Santo faz. A nossa comunhão não pode estar rompida com Deus e com o próximo. Se há alguém que você ainda não perdoou, se há ainda uma raiz de amargura no seu coração, nós não temos mais tempo para viver de ressentimentos e de amargura. Dê o primeiro passo em direção. Perdoe. Vai fazer bem para você. E seja humilde para reconhecer que você também falhou. O Evangelho de Cristo é isso. Jesus veio trazer reconciliação entre Deus e os homens. E nós temos uma aliança com Deus e também temos que ter uma aliança com o nosso próximo. Deus se agrada aonde há unidade. Nós precisamos aprender o que é o perdão, viver o perdão. Perdoar não é sofrer de amnésia. Não. Perdoar é saber que nós também não merecíamos perdão e fomos aceitos e perdoados por Deus. Perdoar é limpar o teu coração de acúmulos que te fazem mal, tanto para a saúde emocional, física e espiritual. E Deus quer que você seja livre, que não viva em amarguras como o filho do irmão mais velho, do filho pródigo. Ele tinha tudo com o pai. Ele tinha riqueza, ele tinha tudo que o outro irmão também tinha. Mas ele nunca tomou posse daquilo que ele tinha, ou seja, ele nunca usufruiu porque ele não quis, porque ele nunca pediu para o pai dele. Se ele houvesse pedido, pai, eu quero um cabrito para celebrar com os meus amigos, o pai daria o melhor para ele. Mas ele nunca pediu, ele sempre estava conformado ali com a situação que ele vivia, o que o pai dava para ele estava bom. Então, para o pai estava tudo certo, porque para ele estava tudo bem. Por isso que nós temos que orar, apresentar diante de Deus as nossas necessidades e conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. Porque quando nós conhecemos as promessas que Deus tem para a nossa vida, a história é outra. Nós tomamos posse delas e Deus se agrada quando seus filhos têm determinação. Não é mandar em Deus, é bem diferente. É saber o seu posicionamento em Cristo, saber quem você é e saber aquilo que Deus tem para você. É algo bem diferente. E Deus se agrada quando seus filhos conseguem viver a plena, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que essa mensagem desperte em nosso coração realmente um desejo de mudança, rever-se também em algumas áreas da nossa vida. Nós não estamos sendo igual esse moço que se achava tão perfeito, que se achava que estava sendo injustiçado pelo Pai e pelo mundo. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse recado nesse dia. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo ao qual nós temos que ter reconciliação. Nós não podemos guardar mágoas no nosso coração, raízes de ressentimentos. Nós temos que estar com o nosso coração limpo. Perdoar não é fácil, Deus, não é fácil. Nós sabemos disso. É um processo doloroso. Mas nós pedimos que o Espírito Santo nos ensine a perdoar a quem nos defraudou. E que a quem nós prejudicamos também possa nos perdoar. É uma via dupla. E nós te pedimos, Santo Espírito, opere em nossa vida, em nosso coração, quebra as barreiras de divisão, de afastamento, de esfriamento. E nos ajuda, Senhor, a viver o perdão na íntegra. Porque de nós mesmos nós não conseguimos gerar esse fruto. Mas nós queremos ser misericordiosos
compassivos, perdoadores. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus. E nós queremos tomar posse das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem o melhor para nós e nós queremos usufruir do nosso direito em Deus. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor, mas o Senhor conhece o nosso caminho e nos sonda e sabe o que é melhor para nós e tem planos de nos fazer prosperar em todas as coisas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.